Ok, vamos lá. Começando o nosso Diário da Saúde Mental. Faz tempo que eu não gravo Diário da Saúde Mental, até porque eu não tinha tanta coisa assim para refletir com vocês. Essas semanas aconteceram algumas coisas com alguns clientes que acho que vale muito a pena compartilhar com vocês. Eu já devo ter falado em algum Diário da Saúde Mental de que a gente não compara sofrimento. Então, jamais. Porque a experiência do sofrimento é uma experiência extremamente subjetiva. Então, a gente não deve ficar comparando os sofrimentos com outras pessoas. Ah, mas Fulano passou por uma coisa pior, etc. Não devemos fazer isso. Agora, uma certa falta de noção, muitas vezes, em relação aos próprios sofrimentos. Então, tive um momento com um cliente em que é uma questão bem. Eu vou dar o exemplo para vocês verem como é algo desproporcional. É aquilo em que a pessoa está depositando o afeto dela. Então, estou com um parente que eu, pelo menos, digo que é muito querido por mim, que está passando por um momento delicado de saúde. E ok, tá bom. Preciso de ajuda, mas não tem o que eu fazer, sabe? Um certo desprezo, mas tendo crises de ansiedade porque não sabe se vai conseguir comprar o Mortal Kombat 1, que vai sair para PlayStation 5 e outras plataformas. Ok, que a experiência de sofrimento é subjetiva, mas não estamos tendo uma certa falta de noção em relação à realidade, o que é realmente importante. Eu não posso falar que esse cliente é mentalmente saudável, porque ele não é mentalmente saudável, por vários outros motivos. Mas foi algo que eu fiquei ali pensando, caraca, como é desconectado do mundo real. O sofrimento vem talvez impossibilidade de adquirir um jogo. Enquanto isso, uma pessoa que pelo menos alega que é uma pessoa importante e que tá passando por uma necessidade, um certo desprezo, tipo, nem tô sofrendo porque ele tá sofrendo. Então isso é muito louco, como o sofrimento de alguém que eu amo não me faz sofrer, mas eu tenho crise de ansiedade, eu sofro porque não vou conseguir um determinado bem material. E isso é muito desproporcional. Nessas pequenas coisas que eu vejo quando o cliente está completamente desconectado do mundo real, que os afetos dele estão depositados em coisas extremamente supérfluas. Nós não estamos falando de ter um teto, de ter um prato de comida. Não estamos falando das necessidades básicas de um ser humano. Nós estamos falando de um jogo. Não ganha dinheiro com aquilo, não ganha dinheiro com o jogo. Não é um streamer que necessita, sabe, ser um pioneiro em relação ao jogo para fazer análise, para gerar vídeo e engajamento. Não. Ah, não chega nem ser necessariamente o hobby da pessoa, poderia ser o hobby da pessoa, mas ainda assim um hobby que gera esse tipo de reação não é um hobby saudável, não, definitivamente não é um hobby saudável. Acho que esse é o principal destaque nesse diário da saúde mental, porque eu fiquei realmente assim, eu não fiquei surpreso, mas obviamente a gente fica decepcionado, porque é onde o cliente está depositando os afetos dele, né? E como é desproporcional. Claro, quando nós falamos, por exemplo, em relação a outras pessoas, jamais ficar comparando sofrimentos, porque a gente não sabe qual é o peso disso para cada um. Agora, na mesma pessoa, na realidade de cada um, é cabível a gente fazer esses comparativos para ver aonde que a pessoa está depositando. Claro, sendo bem frio, dá para dizer que é, esse cliente não ama a pessoa que ela diz amar e ela prefere o jogo. Então a ausência do jogo causa mais sofrimento. Isso é
Mas é engraçado a falta de consciência disso, a falta de bom senso em relação a isso e até mesmo de admitir isso. A pessoa não consegue admitir que ela tem maior afeto por um jogo do que pela pessoa que ela diz amar. E é essas faltas de coerência que vão causando diversas problemáticas de ordem psíquica. Não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas eu defendo profundamente de que quanto mais incoerente você é na sua vida, mais sofrimento mental você vai ter. Então, se você é incoerente com aquilo que você diz acreditar, com aquilo, com sua conduta, se você não admite que você tem determinadas preferências, que você tem determinados gostos, que você gosta de determinadas coisas, e você tenta viver uma vida paralela ou você fica suprimindo isso, isso vai causar diversos tipos de problemáticas para você. Então, uma vida incoerente, não necessariamente isso significa uma vida incoerente ser uma vida reprimida, tá? Pode ser também, mas não significa só isso. Um exemplo de uma pessoa que tem uma vida incoerente. Ou eu arranjar uma briga em relação a isso. Ai, caraca. Mas é o famoso liberal com conservador. Não existe isso. Ou você é liberal ou você é conservador, cara. Não tem como. Ah, não, mas eu sou liberal na economia e sou conservador nos costumes. Isso não existe, cara. Porque a economia, ela vai conforme os costumes. O dinheiro, ele segue a cultura de um povo. Então, não tem como. Você, em determinado momento, se você é conservador nos costumes, vai chegar uma hora que você vai ter que interferir na economia porque determinada prática vai contra os seus costumes. Não tem como ser liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é uma contradição. É, entra um pouco do que eu falei no meu perfil de Instagram, que eu vou trazer aqui para aqui também. Nossos comportamentos não são isolados. Não existe caixinhas em que nós vamos colocando as coisas assim, isso aqui não afeta isso. Isso não existe. Nós somos seres integrais, então tudo afeta tudo. Não tem como nós, por exemplo, termos posições contraditórias e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Isso vai gerar problema. Mas bom, esse foi o Diário Saúde Mental. Eu provavelmente eu não vou arranjar briga por causa disso, pensando melhor agora, porque eu não tenho relevância alguma. Então, o canal aqui é mais ou menos mais para os meus clientes ativos e muitas vezes eles gostam de ouvir um pouco das minhas reflexões. E para não ficar usando o tempo de terapia deles com as minhas reflexões, que eles gostam de ouvir, eu estou aqui gravando esses vídeos. Deixa o like, compartilha com os amigos, manda para aquele seu amigo liberal conservador para ele ficar pistola comigo. E sejam sinceros com o que vocês realmente têm afeto. Não fiquem se enganando, gente. Pode ser que não seja socialmente aceitável você falar que você prefere um jogo do que a sua mãe. Mas, pelo menos seja sincero com você mesmo. Não precisa gritar para a sociedade inteira isso.